golpe. Pois aqui a peleja é dura. Essa peça-chave seria o pastor evangélico Efraim Soares de Moura. O caminho que conduz à salvação eterna. No MP, Efraim não explicou por que o dinheiro desviado das contas bancárias passava por ele. Permanecência. Esse é o endereço que o pastor Efraim informou à Justiça, número 458. Né? Vamos ver se tem alguém aqui. Nada do pastor. A gente queria falar com ele para ele explicar por que ele fez tantos depósitos na conta do magistrado. Né? Vamos ver se ele atende o telefone. Né? Este número está configurado para não receber recado. Em nota, a defesa do pastor disse que ele jamais participou de prática criminosa, que as alegações são infundadas e que vai provar sua inocência. O magistrado ficava com quantos por cento dessa fraude? Ele ficava com aproximadamente 10% do valor total que era levantado por essa organização. Segundo a investigação, a quadrilha desviou um total de 18 milhões de reais de contas bancárias. Ele recebeu mais dinheiro da corrupção do que do próprio salário dele como magistrado. Só pelo processo da Eucrídia, que se passou por filho do francês, o juiz Levine ficou com 400. Foram 2.500 quilômetros de estrada pelo centro-oeste do país. Senhora, eu tô procurando a Eucrídia. Aqui nesse quarteirão então não mora essa pessoa aqui não. Eucrídia Barbosa da Silva, 44 anos, é moradora de Inhumas, Goiás. Na última sexta-feira, recebeu um título na Câmara Municipal de Goiânia. Damos as boas-vindas nesta sessão especial em homenagem às mulheres de alto valor. Eucrídia Luzia Barbosa da Silva. Tem um programa numa TV local. Qual que é a sua maior mudança de vida que você já passou? Nas redes sociais, ela posta fotos com o pai biológico e se declara para ele. Mas na justiça, Eucrídia afirmou desconhecê-lo, inclusive disse que foi abandonada por ele. E pediu o reconhecimento da chamada paternidade socioafetiva, pelo vínculo de convivência com um francês que morreu em 2010, Roger Lavalarde, um homem que ela nunca conheceu. E conseguiu. A decisão diz que ela pode até ganhar o sobrenome dele. 6 dias depois, Eucrídia fez um novo pedido, agora para ter acesso à conta corrente do suposto pai. A decisão saiu no mesmo dia. O francês foi professor do Departamento de Biologia da USP, não tinha família no Brasil e deixou uma conta bancária milionária. Quem não quer ficar rica, né, gente? O irmão de Eucrídia também quer. Ele entrou na justiça com um pedido para que fosse reconhecido como filho de uma mulher que ele nunca viu na vida e que teria morrido há mais de 10 anos. Na sequência, Niemer Barbosa também pediu na justiça para sacar a fortuna da conta da suposta mãe. Mais de 2.400.000 reais. Eucrídia e Niemer tinham o mesmo advogado. E mais algumas coincidências. Pediram reconhecimento de paternidade no mesmo dia com as mesmas testemunhas. E foram julgados pelo mesmo juiz, Levine Raja Artiaga, no Fórum de Corumbá de Goiás. É um processo completamente fake, a documentação grosseiramente apresentada ali, certidões de óbito, documentos de identidade e falta de documentos também. No ano passado, uma investigação do Fantástico já havia apurado fraudes processuais para levantar dinheiro de heranças ou contas bancárias milionárias sem movimentação no país. Queria saber como o senhor conseguiu a assinatura de um morto para receber uma herança? No Maranhão, mostramos processos suspeitos do advogado Gustavo Simeão, julgados sempre pelo mesmo juiz, Márcio Costa. Depois da reportagem, o magistrado foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Isso é um escândalo nacional. Foram amplamente noticiados em mídia nacional, através do programa Fantástico. Nós não podemos mais botar panos quentes. Se fosse um país sério,
Ele já estava há muito tempo fora. Ele foi aposentado compulsoriamente, a pena administrativa mais grave aplicada ao magistrado. Perde o cargo, mas não o benefício, de R$ 32 mil por mês. Agora, quem não recebeu nada ainda foi uma das vítimas do esquema deles. O espanhol Juan Garcia, que nós mostramos naquela reportagem, viu desaparecer da sua conta R$500 mil. Dinheiro que ele juntou quando trabalhou no Brasil. Necessito o dinheiro. Eu preciso do dinheiro. A minha filha está desempregada em casa. Está sendo um problema. O juiz não quis dar entrevista e o advogado não atendeu as ligações. Depois da denúncia do Fantástico, o advogado Gustavo Simeão chegou a ter a carteira da OAB suspensa por 3 meses e aguarda uma decisão definitiva da entidade. Ele também tentou entrar com processo para limpar a conta do professor francês Roger Lavalard. Isso aí eu te confesso que não deu certo. Não deu certo porque o processo da Eucrídia, lá de Goiás, chegou ao dinheiro primeiro. Desde o ano passado, o Fantástico tentava localizar a suposta filha do francês. Eucrídia, você é o quê? Depois disso, ela apareceu como apresentadora em Goiás. Quem tiver alguma dúvida de paternidade, entre em contato comigo. Nós não encontramos Eucrídia e Niemer no endereço que passaram à justiça. Conseguimos o contato por telefone. Eucrídia, você participou de uma fraude, né? Você se passou por filha de um francês, coisa que você não é, né? Não, eu não participei, eu não sabia de nada. Divorciada. Ela e o irmão também não se explicaram para os promotores. A senhora vai manter silêncio ou vai preferir responder as perguntas? Silêncio. Vou manifestar em silêncio. Ligamos para Niemer. Eu precisava falar com você, você foi denunciado. Sabendo disso não. A tentativa de Niemer de limpar a conta bancária da suposta mãe falecida não deu certo. O motivo? A vítima estava viva. Uma aposentada de 84 anos, sem filhos, que mora no Rio de Janeiro. Essa pessoa teve a sorte de identificar a saída do dinheiro da conta dela e o grupo criminoso se viu obrigado de abortar esse estratagema criminoso que destinava a se apropriar do dinheiro dessa vítima. O Fantástico apurou que tentaram tirar o dinheiro dela da mesma forma fraudulenta em Minas e na Bahia. Há uma corrida do ouro em todo o país para ajuizamento de ações fraudulentas baseada em histórias falsas, documentos falsos. Em Goiás, o serviço sujo era feito aqui. Segundo o Ministério Público, a organização funcionava assim. Um grupo se apresentava como personagens de uma história mentirosa para pedir reconhecimento de paternidade. 8 advogados cuidavam dos falsos processos. 2 ex-policiais escolhiam as vítimas, que tinham contas bancárias milionárias sem movimentação há um bom tempo. E a figura principal, o juiz. De acordo com a denúncia do MP, no topo dessa estrutura engenhosa, Levine Raja Artiaga. Para não se expor, segundo as investigações, o juiz mantinha contato com apenas um integrante da organização criminosa. Essa pessoa tinha a função de entrar em contato com os advogados envolvidos no esquema e repassar para o magistrado o dinheiro do golpe. Pois aqui a peleja é dura. Essa peça-chave seria o pastor evangélico Efraim Soares de Moura. O caminho que conduz à salvação eterna. No MP, Efraim não explicou por que o dinheiro desviado das contas bancárias passava por ele. Esse é o endereço que o pastor Efraim informou à justiça, número 458, né? Vamos ver se tem alguém aqui. Nada do pastor. A gente queria falar com ele para ele explicar por que ele fez tantos depósitos na conta do magistrado. Né? Vamos ver se ele atende o telefone. Né? Este número está configurado para não receber recado. Em nota, a defesa do pastor disse que ele jamais participou de prática criminosa, que as alegações são infundadas e que vai provar sua inocência. O magistrado ficava com quantos por cento dessa fraude? Ele ficava com aproximadamente 10% do valor total que era levantado por essa organização. Segundo a investigação, a quadrilha desviou um total de R$18 milhões de contas bancárias.
Ele recebeu mais dinheiro da corrupção do que do próprio salário dele como magistrado. Só pelo processo da Eucrídia, que se passou por filho do francês, o juiz Levine ficou com R$400 mil, segundo os promotores. Esses valores caíam em conta e eram rapidamente destinados para aplicações financeiras, tanto remessas ao exterior, como aplicações em fundos de investimento. A Procuradoria-Geral de Justiça aqui de Goiás está fazendo um levantamento das decisões do juiz Levine. Os promotores que combatem o crime organizado encontraram pelo menos 43 ações suspeitas. Em 6 delas, segundo o Ministério Público, foram comprovados vários crimes, entre eles corrupção. Somados os crimes, a pena poderia chegar a 240 anos de prisão para o juiz. É totalmente impraticável que o juiz continue atuando, sabendo que muitos dos processos estão tramitando ainda pela Comar. 24 de setembro, sexta-feira, esse é o fórum da cidade de Corumbá de Goiás. Oba, queria falar com o juiz Levine, é do Fantástico, mas é sexta-feira, né? Deveria estar trabalhando. O juiz Levine já foi afastado 2 vezes do cargo. A primeira, em dezembro do ano passado. A segunda, uma semana depois da nossa visita ao fórum. E continua assim até hoje. O Fantástico apurou que, este mês, o juiz Levine entrou com um pedido de aposentadoria. O motivo? Invalidez. Em nota, a defesa do juiz afirma que ele foi vítima da quadrilha, que a falsificação dos documentos não era perceptível. E sobre o pedido de aposentadoria por problema de saúde, está em fase de perícia. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, além de Levine, outros 3 juízes de estados diferentes são investigados por suspeitas de decisões fraudulentas. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás disse que o futuro da carreira de Levine deve ser decidido na próxima quarta-feira. Em São Paulo, esta mulher quer o dinheiro da herança do avô de volta. Foi transferido para lá 1.790.000. E ele não tem nenhuma relação com Goiás? Não, nunca. José Furlanete morreu em 2010. O dinheiro ficou parado, dele estava aplicado. 10 anos depois, os parentes tomaram um susto. Indo ao banco, o extrato estava zerado. O dinheiro foi roubado em 2018. Economias de uma vida inteira de muito trabalho. José Furlanete tinha uma padaria na zona leste da cidade. Morreu aos 86 anos. A organização criminosa de Goiás criou para o comerciante um único e falso herdeiro. Todas as documentações elas foram remontadas. O processo de reconhecimento de paternidade correu em Corumbá de Goiás, comarca do juiz Levine. Segundo as investigações, com dinheiro desviado da poupança do seu José, o magistrado fez aplicações e comprou um carro no valor de R$189 mil. Nós não vimos a justiça acontecer. Esses casos, eles acontecem pontualmente. Toda vez em que há um desvio dessa natureza, o Ministério Público é realmente o destinatário dessas notícias e vai fazer as investigações como deve fazer. O Ministério Público trabalha também nesse sentido para reaver todo esse prejuízo que as vítimas, infelizmente, tiveram. Isso é um escândalo nacional. Quem não quer ficar rica, né, gente?